Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre saúde da mulher 40+, vamos falar sobre sexualidade também da mulher 40+. Como que anda, mulher, você aí, a sua saúde, sua sexualidade? E para estar falando um pouco sobre esse assunto aqui comigo, estou com a Eliane Bodarte, ela que é escritora e terapeuta Master Love. Também estou aqui com a Fabi Ruff, que vocês já conhecem, nossa sexóloga do Natcast. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui. Fabi, novamente, Obrigada, né? pelo E a convite. Eliane aí veio a convite aí da Fabi pra gente estar falando sobre esse assunto, né? Saúde da mulher 40+, sexualidade, como que é isso, né? Após o 40. E pra gente começar, gostaria aí que a Eliane se apresentasse pro pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouquinho aí da sua profissão. Me formei em Direito, fui advogada, fui funcionária pública do Tribunal Eleitoral e fui juíza de Direito por 20 anos. Daí me aposentei em 2019, querendo não fazer nada mais da vida. Olha só. Eu queria sentar no meu sofá, ler todos os livros que eu não li, ver todos os filmes que eu não vi. Mas, e daí eu já tinha não só mais que 40, como mais 50. Só que passou assim uns 6 meses e eu estava completamente entediada de não fazer nada. Uau! E eu fiquei pensando, eu falei, nossa senhora, eu estudei tanto, eu tenho tanta experiência de vida, eu tenho tanta experiência de profissão, eu tenho tanto conhecimento para enterrar aqui no meu sofá. Sim. E foi exatamente na época de pandemia. Então, o mundo mudou, né? Na pandemia, tudo se voltou para a internet para poder alcançar as pessoas dentro de casa. E eu, com esse meu espírito de aprender, eu acabei conhecendo vários mentores pela internet, de cursos que eu acabei fazendo. E entre eles, o Ricardo Mello, que ele tem por tema a espiritualidade e riqueza, que eu acho algo excepcional. E ele sempre falava, né? Seja a sua melhor versão, seja a sua Sim. melhor versão. Eu falei, Eliane, você não está sendo a sua melhor versão. E no mesmo passo, né? No mesmo compasso, eu conheci a Lilian Cardoso, que ela é uma expert em livros, mercado de livros, e eu sempre tive a vontade de escrever. Então, eu acabei conhecendo um pouco sobre esse universo com ela, coisa que eu não sabia de nada. E, por fim, a Ana Neves, com o Master Love, que é uma profissão nova, é uma profissão... Ela criou um método onde se desenvolve ferramentas e tarefas para lidar com problemas pontuais das pessoas. No meu caso, a maioria das clientes são mulheres, né? No caso da Fabi, ela se especializou em trabalhar com homens. Mas você extrai desse método aquilo que é interessante para você cuidar do teu público. Então, meu público são mulheres 40+. Legal. Mas a gente trabalha com questões pontuais, então não é uma terapia para o resto da vida. Pelo contrário, é uma coisa rápida, com 7, 8 sessões semanais, online, na maioria das vezes. Tem quem atue também presencial, mas não é o meu caso. E você consegue ou resolver, ou pelo menos dar uma grande luz nessas questões, que são a autoestima, relacionamentos amorosos e sexualidade. E eu acabei fazendo um combo, né? Eu acabei escrevendo meus livros, publicando e trabalhando como Master Love, mas o público é o mesmo, que são as mulheres 40+,
e conversando com elas sobre tanto os receios, as dificuldades, os medos que a gente tem nessa fase, quanto as alegrias, as conquistas, as transformações positivas e as liberdades que a gente também pode ter. Legal, Eli. E você, Fabi, se apresente aí, né, para o nosso pessoal de casa. Bom, como eu já vi aqui algumas vezes, sou sexóloga, terapeuta tântrica, Master Love também, e também informação, né, terapeuta sistêmica em formação. Legal. E estou aqui para ajudar as pessoas a apimentarem as suas relações, a serem mais felizes e ter mais saúde na vida sexual e conhecer o seu corpo e ter uma sexualidade mais positiva. Então, também fiz tô em processo, né, de transição de carreira da área de TI, né, ainda, né, trabalho na área de TI, mas atuo como sexóloga, ajudando as pessoas, porque é um propósito de vida, né, desde adolescente. Nos podcasts anteriores já até contei um pouco, mas desde adolescente eu tinha esse sonho, mas a vida me levou para o mundo corporativo, né, da tecnologia, que também é fantástico, e tô aqui, né, para ajudar essas pessoas, atendo bastante homens, atendo mulheres também, mas o público masculino, acho que pelo fato, né, de ter vindo da TI, né, e conhecer muito esse público masculino, acabou meio que as pessoas vinham me procurar, o que você tá fazendo, como que virou mentora, terapeuta, o que você é agora? Sim. E foi despertando a curiosidade das pessoas, então meio que aconteceu essa questão do público, assim, né? Então, hoje em dia, os homens, eles procuram mais. Os homens estão... Eu tô muito feliz, assim, porque na fase que a gente tá, né, nesse mundo, no boom da internet, as pessoas, elas realmente estão se conscientizando mais e estão procurando mais ajuda. Sim. Então, isso é muito importante que... né, estamos aqui para falar, né, das mulheres 40+, falar um pouco mais sobre isso e, inclusive, de ajuda, né? Como que a gente pode ajudar esse público maravilhoso que está numa idade, assim, mais brilhante da vida. E eu falo que ninguém melhor que a Fabi, né, para dar dicas para os homens e ajudar as mulheres, né? Exatamente. Ô, Fabi, como que é para você trabalhar nessa questão com os homens, ajudar eles também a entender as mulheres, né, o que elas gostam, o que elas não gostam? Como que tá sendo esse seu trabalho? Olha, tem sido maravilhoso. Eu falo que a cada atendimento é uma descoberta, porque a gente consegue entender... Muitos homens, eles, infelizmente, ou às vezes por questões de vida, enfim, eles acabam não entendendo muito eu falo mais por questões de educação, de vivência, de cultura, de religião, assim, um conjunto de coisas fazem com que eles vivam a vida deles de homem e pronto. Eles não olhem para o outro lado. Então, eles acabam... É legal quando você atende, que você vê a cara de surpresa do homem. Nossa, uma mulher é assim. Principalmente na parte íntima, né, na sexualidade. Sim. Nossa, é assim que é uma mulher. Eu vou dar um exemplo bem básico, como eu trabalho bem o lado sexual, por exemplo, tem homens que não sabem que a mulher existe o canalzinho da uretra, que é onde sai o xixi, e o orifício vaginal. Então, para eles é tudo uma coisa só. Então, pode parecer uma coisa, né, muito simples, mas pelo simples fato da anatomia, muitos têm muitas dúvidas sobre o universo feminino. Então, é muito bacana quando esse homem ele está aberto a aprender e a cara de surpresa que eles fazem, nossa, eu não imaginava que era assim. Então, é muito satisfatório poder ajudar esse público a entender cada vez mais o universo da mulher e entender que as mulheres 40+, são, assim, são maravilhosas, estão numa fase incrível, principalmente homens, sexualmente falando. Sim. Entendeu? É que a gente vai entrar, né, nesses assuntos. Então, assim, descobrir que, para os homens descobrir que não é só as novinhas, não, que batem o bolão, que as mulheres 40+ estão no auge da sua sexualidade e que eles poderiam muito bem aproveitar, e muitas vezes por falta de conhecimento, o pessoal acha que a vida acabou, tanto homens quanto mulheres, e não é bem assim.
Sim, Fabi. Ô, Eli, posso te chamar assim, né? Pode, A gente já pode, se assim sente não é. íntima, né? Como que é pra você, como que foi pra você essa escolha de você trabalhar aí com mulheres, ajudando, né? Nessa questão das terapias, como que é? E fala pra gente o que a terapeuta Master Love faz? Né? Porque pra mim, terapeuta Master Love, será que ela trata o meu relacionamento? Como que é pro pessoal de casa entender? Eu passei por uma fase de transformação depois dos 40. Mas eu não conto muito, porque eu estava até pensando isso no carro. Eu tive muita sorte, porque eu fui criada numa família que nunca me disse você não pode. Você não pode porque você é mulher, você não pode porque você é pobre, você não pode porque não tem um padrinho, você não pode por conta de idade. Nunca me disseram que eu não podia. Então, eu nunca tive esses bloqueios na minha vida, nunca tive esses bloqueios de achar que eu não podia por alguma coisa, sabe? Alguma coisa pré-estabelecida. Eu sempre fui lá e verifiquei, posso? Está dentro da minha capacidade? Está dentro da minha possibilidade? Então, eu testava os meus limites, mas eu não admitia que ninguém me trouxesse isso. E para mim isso foi muito fácil a vida inteira. Então, foi muito fácil transformar a minha vida, como eu transformei aos 30, como eu transformei aos 40, como eu transformei aos 50. Mas eu passei a perceber que algumas mulheres que tinham a mesma faixa de idade ou que estavam passando por situações semelhantes não tinham uma referência, porque elas vinham de mães e de avós que viveram uma outra vida, uma outra era. Então não dava para olhar para elas e falar, vou fazer igual, porque não tinha mais o igual. Até porque o mundo mudou tanto com a tecnologia, mudou tanto com a pandemia, que ninguém, em um tempo curto, assim, de 5, 10 anos, podia te dar um caminho, podia te falar, olha, é assim, é assado, porque estava todo mundo testando, né, as novas tendências. E eu percebi que outras mulheres que passaram por filhos crescidos, relacionamentos amorosos na idade madura, transformação com menopausa, mudança de carreira por volta dos 40 anos, eu vi que essas mulheres, elas estavam muito angustiadas com essas coisas e que eu podia falar para elas como que existia sim uma possibilidade de seguir essas vontades, esses desejos e não se colocar no lugar que a sociedade nos reserva, né? Então, por exemplo, eu sou avó. Eu não sou a avózinha que existia há 20 anos ou há 40 anos. Porque eu não cuido do meu neto. Eu tenho as minhas responsabilidades, os meus desejos, eu tenho uma vida muito própria. Então, óbvio, amo de paixão. Se precisar, estou ali. Mas não é minha obrigação cuidar dos meus netos. Isso não significa que alguém com 40, com 50, com 60 anos que queira cuidar dos netos fez uma péssima opção. De forma nenhuma, desde que ela seja feliz e desde que a opção seja dela. Exatamente. O que me incomoda muito é as mulheres não saberem que elas têm essa opção de seguir pelo caminho que os pais, que os filhos, que os maridos, que o chefe, que a sociedade, que a comunidade, que o bairro, que a igreja coloca para elas. Mas que elas podem escolher o caminho delas, independente da idade. A idade é um fator a mais na nossa vida, mas não é determinante nela. E como eu sei disso, como eu consegui quebrar várias barreiras, vários estigmas, vários tabus, eu trabalho fazendo isso, fazendo com que outras mulheres entendam isso também. E como terapeuta Master Love, o que eu faço?
Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Fabi, que ela está numa transição de carreira. Sim. Lógico que a Fabi tem todo isso, todo o conhecimento, né? Toda a potencialidade, toda a visão, toda a clareza para fazer isso da melhor forma possível. Mas vem alguém para mim, assim, tenho 40 anos, até agora eu segui esse caminho, não dá mais. Quero mudar, não estou satisfeita, não estou feliz, mas estou com medo. E se eu mudar? E se eu não mudar? E meu marido, o que vai achar? Meus filhos, o que vão achar? Então, eu vou trabalhar com ela esse ponto específico. Eu vou trabalhar com ela o autoconhecimento necessário para ela saber o que ela vai achar, o que ela quer. Então, eu vou trabalhar com essas ferramentas, com essas tarefas. Às vezes é uma coisa simples, é você colocar no papel prós e contras dessa transição de carreira. É você fazer uma estrutura daquilo que você precisa efetivamente para mudar. Então, o meu trabalho é dar uma clareza para que aquela pessoa tenha recursos pessoais dela para julgar o que é bom, o que é ruim, fazer essa opção e trabalhar essa transformação. É uma busca por autoconhecimento profundo da pessoa mesmo, né? O que eu ajudo é no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal. Legal. Porque aí a pessoa vai ter o elemento necessário para poder realizar aquilo que ela quer e para ter visão, se dá ou não. Porque às vezes não dá, gente, né? E se eu quiser ser astronauta nessa altura da vida, mas não há terapeuta Master Love que me ajude. Não tem como. Mas às vezes é preciso você ter essa clareza. E às vezes sozinha você não tem. Nisso a terapia é fantástica. Qualquer tipo de terapia. Terapia é vida, né? Porque você consegue se ouvir na terapia. Às vezes você não tem com quem conversar. Quando a Fabi estava falando, eu pensei nisso, né? Olha que loucura. Os homens têm que ser viris, têm que ser... se espera que eles deem o prazer para a mulher. E às vezes ele não sabe nem a fisiologia. Ele não sabe nem por onde começar. Mas você acha que ele vai poder falar isso com quem? Com coleguinha? Porque, na verdade, nunca teve, né? Não tem, assim, uma pessoa que... Hoje já tem as sexólogas para isso. Mas imagine 10 anos atrás, 20 anos atrás, que se você falasse uma coisa dessa, você ia falar, mas tá ficando louco? Não precisa, né? Hoje. Como que... Eu fiquei imaginando teu cliente, né? Ele virar e falar assim, porra, eu não sei onde é a entrada da vagina, eu não sei onde é o clitóris. Vou perguntar para quem? E isso é muito real, porque muitos... eu mesmo já me deparei com cases que o homem, ele virou assim, tudo é vagina. Porque quando a gente perguntou o que é o clitóris e onde tá, ele não sabia. Para ele, tudo é vagina. Tem um buraco ali e a coisa acontece e pronto. Então, muitas vezes, é uma falta mesmo de conhecimento desse universo masculino e feminino também, né? Mais do feminino, na verdade, do masculino para o feminino, que acaba tendo várias interferências. E muita vergonha de perguntar, né, Fabi? Vergonha de expor isso. Não, exato. E crenças que vem, né, de muito antes. Exato. E é que uma isso é errado, simples. assim, isso é errado de se falar. E não é, né? Então, eu só ia completar que isso era uma coisa simples que a gente deu exemplo, mas, por exemplo, nas mulheres 40 mais, essa questão da clareza do que elas são, do que elas acabaram de se tornar na virada, né, dos 30 para os 40, o que ela quer da vida, o que ela quer fazer, e precisa de pessoas como nós para dar esse apoio, porque não tem, justamente para dar essa clareza do que eu vou fazer na minha vida. Porque não é porque virou dos 40 que acabou. Exato. E para saber que existem possibilidades. Exato. Porque se você vai atrás dessas conversas, né, dessas imagens, desse coletivo, é o que a Fabi falou, depois dos 40 acabou. Né? As pessoas confundem muitas coisas. É muito triste até você saber disso. Porque elas confundem a menopausa com a finitude da vida sexual.
tem nada a ver. E aí a gente já entra, né, Fabi? Como que você pode estar falando para essas mulheres? Como que fica, né? Aí a vida sexual, como que é após os 40? Porque a gente até, no início você já brincou, né? Do mito e verdade. Após 40 não existe mais vida. Como que é? Como que é? É mito isso ou é verdade? Gente, e como que fica, mito, né? Tem muito mito. Se você for procurar coisas na internet, sempre vai estar lá, mulher de 40 é menopausa, mulher de 40 é isso, mulher de 40 é aquilo, tem um monte de coisa, e o pessoal generaliza muito a partir dos 40. O primeiro passo é, cada mulher é ímpar, cada mulher tem a sua fisiologia, cada mulher tem a sua hereditariedade, cada mulher tem o seu corpo, então cada mulher é ímpar. Então, tem mulheres que a partir dos 35, 36, 37, 38 anos, elas já começam a entrar em período de climatério. E tem mulheres que não, que ultrapassa, ela nem sente os efeitos da menopausa, que ultrapassa os 40 e não sente muito aqueles efeitos. Então, cada uma tem o seu momento. Aí o pessoal, mas é a partir dos 40. Claro, o corpo humano, a partir de várias idades, ocorrem transformações que fazem parte da vida. Então, realmente, a partir dos 40, o seu corpo começa a sofrer algumas transformações que fazem parte da vida. Mas isso não significa que a vida acabou, que tudo acabou. E hoje em dia, a tecnologia está tão evoluída, principalmente na medicina, então hoje em dia é possível sim fazer uma reposição hormonal, e o pessoal fica, reposição. Gente, a reposição hormonal nem sempre está ligada às outras coisas da sua vida. Então é por isso que você não consegue migrar de carreira, não é por isso que você vai parar de fazer amor, mulherada. Não, ao contrário, você está na sua fase de ouro do amor. Eu falo que a fase de ouro da mulher é os 40. Por quê? Ainda não chega. Porque uma mulher de 40, ela já passou por vários processos na vida dela. Muitas já passaram por separação, já casou 1, 2 vezes, já tem filho ou não tem. Muitas investiram na sua carreira, passaram por um processo na sua vida. Então, essa mulher, ela é muito mais experiente, ela sabe o que quer, ela se permite ao prazer, ela tem o poder de escolha, ela consegue decidir o que ela quer, para onde ela quer ir. E principalmente aquelas que passaram por processos na vida dela e ela conseguiu driblar todas as dificuldades que faz parte da vida, a gente passar por desafios. E tem muitas mulheres que elas pedem sim ajuda nos momentos certos da vida delas e conseguem o quê? Ultrapassar esses desafios. Então, quando elas chegam aos 40, elas nem sentem tanto esses efeitos assim. Por quê? Porque a vida continua. Porém, tem aquele outro grupo de mulheres que passaram por traumas, tiveram vários problemas, muitas não tiveram condições de fazer uma terapia, de se tratar, foi levando a vida do jeito que dava. Então, quando ela chega aos 40, realmente é difícil para ela, porque ela não tem conhecimento, ela acha que pelo fato de chegar na menopausa, assim ou não, ela nunca mais vai fazer um amor na vida dela, meu marido não vai gostar. O corpo, ele fala assim, quando a mulher ela vai entrando nos processos, né, de menopausa, ali no período de climatério, o corpo ele fala assim, então tem a baixa hormonal, que é muito significativa, então tem a perda de libido, né, porque se os hormônios vão baixando, ela começa a ter uma perda de libido, secamento vaginal, a pele fica diferente, muitas vezes tem queda de cabelo, porque todos os seus hormônios, né, o seu ovário começa, né, a produzir hormônios a menos, aí tem a suprarrenal, tem a hipófise, enfim, tem uma série, né, de coisas do seu corpo que realmente começa a desregular, mas existem profissionais, endócrinos, nutrólogos, sexólogos, tudo para dar um apoio para essa mulherada e para falar para ela, a vida não acabou, faça um tratamento hormonal e continue sua vida normalmente. E tem as coisas básicas, né, que a gente precisa fazer, que é cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso emocional e da nossa autoestima. E o pessoal, então, assim, a vida não acabou, a vida continua. E por que tem essa tal crise, esse mito enorme da crise dos 40? Por quê? Porque pensa que a gente nasce, a gente tem a fase da infância, adolescência, você é adulto. Então, eu vou dar o exemplo aqui, quando você é adolescente.
Quando você é adolescente, ali, que você está principalmente no ensino médio, você não vê a hora de fazer 18 anos, 21 anos para você se tornar adulto, porque você quer ter liberdade, você quer ter um monte de coisa. Então você passa por essa transformação calmamente, ou seja, você está deixando de ser um adolescente para se tornar um adulto responsável, estudar, ter seu dinheiro, enfim. Então você passa por esse processo. Nos 40 anos, o processo é a mesma coisa. A diferença é que você já fez um monte de atividades adultas, você já casou ou não, enfim, você passou por um processo e você está deixando de ser uma jovem para se tornar uma jovem mais madura. Entende? Então, é só esse processo. Então, o pessoal fica com esse mito. Ai, mas acabou. Não, não acabou. Fabi, deixa eu até trazer um dado aqui que eu separei para essa conversa. Em 1940, a estimativa de vida da mulher brasileira era de 48 anos. Caraca. Em 1970, 60 anos. E em 2023, 78 anos. Ou seja, nós estamos na metade da vida, aos 40. Exato. Então, o que acabou? Nada. Não acabou nada. Mas, lógico, tem diferenças a partir de agora. Como tinha diferença na infância, na adolescência, no início da vida adulta, nos 30, nos 40. Mas essa história de falar que acabou, principalmente para a mulher, é de uma maldade imensa. Então, o que a gente vai fazer nos próximos 40? O pessoal, eles confundem. Tem muitos homens, não quero generalizar só homens aqui, mas tem muita gente que fala, ai, a mulher não está na fase produtiva dela. O pessoal confunde a menopausa, tudo, com esse processo produtivo, mas, que acho gente, que é uma doença, né? Peraí, realmente. As pessoas falam assim, nossa. A menopausa, ela impacta porque a mulher vai parar de produzir os óvulos dela. Então, realmente, ela não vai se tornar mãe. Se ela chegar aos 45, 46, enfim, e ela tá nesse período, realmente, ela não vai conseguir ser mãe. Só que, assim, produtividade, a idade produtiva dela não é ligada só a isso. Então, ela tem um monte de coisas da vida que ela pode fazer. Ela não vai deixar de fazer amor, por exemplo. E tem gente que confunde. Mas o pessoal, ai, Fabi, mas o nosso cérebro reptiliano, né, da era das cavernas, o macho procura a fêmea. E se o macho procura a fêmea, ele vai procurar as fêmeas mais férteis. Produtivas, exatamente, férteis, mas assim, férteis, mas isso não significa que as mulheres de 40 também não estejam em sua grande plenitude para as relações sexuais e qualquer outra relação que ela queira ter relação, seja com a carreira dela, seja a relação sexual, seja a relação, se ela for mãe, com os filhos, enfim, com os amigos. Fabi, ontem eu vi uma foto maravilhosa da Fernanda Montenegro na capa da Elle. Que é uma revista de moda. Fernanda tem 94 anos, plena, maravilhosa, fazendo peça de teatro, solo, um público imenso, silencioso, ouvindo e aplaudindo, porque ela ainda tem muito o que mostrar, o que fazer, ela é uma referência. Então, isso é um exemplo entre um universo, que é só procurar. Quantas mulheres nessa faixa de idade de 80, 90, 100 anos até, fazendo coisas, às vezes, com capacidade física. Tem uma senhorinha de 92 anos que ela faz essa atividade que a Rebeca faz. Bem, ela não está ganhando medalha, mas ela está fazendo ainda. Natação, tem uma senhora de mais 100 anos que ela se apresenta em natação. Então, a capacidade do ser humano, do físico, pode se estender agora com essa faixa etária, né, com essa faixa de expectativa de vida entre 70 e 80 anos, pode se estender até lá e pode ultrapassar em alguns casos. Sim, acho que vai tudo também da questão dos hábitos, da alimentação, então, da cuidado aí com a saúde. Aí eu puxo a sardinha para o meu lado, né? A pessoa exatamente. tem que se conhecer, Sim. tem que saber quais são as limitações dela e quais são os pontos fortes para trabalhar isso. Porque o problema que nós estamos vendo hoje são as pessoas de mais idade que não se prepararam, que acharam que iam morrer aos 60 e estão aí com 75, 80 anos acabados. Então, a gente tem que saber que nós vamos viver mais e que vai depender
do nosso cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, para chegarmos aos 80 e aos 90 muito bem. Sim. Isso demanda trabalho, né? Não é uma coisa que vai cair do céu, não. Muita gente não quer pagar o preço hoje para ter uma saúde, né? Para essa saúde continuar depois. Sim. Esse é o grande problema e que acaba gerando mitos totalmente errados. E é o que mais Exatamente. tem. O que mais as pessoas criam são mitos, né? Exato. Ele fala um pouquinho pro pessoal de casa o que é o estilo Ageless. Isso. Ageless. Esse termo estilo ageless é minha marca. Legal. Porque eu tenho um livro com esse nome que eu muito distraidamente não trouxe. Achei que a apresentadora ia ganhar mais um livro. Eu tô Olha, fazendo uma coleção lá em casa. Fiquei muito triste quando eu percebi que não estava no carro, eu sinto muito. E nesse livro, estilo Ageless, eu escrevi muito da minha história, sobre essa trajetória de transformação já na idade madura. E quando eu estava fazendo o livro, pesquisando, estudando a respeito dessas questões todas que a gente está discutindo aqui, eu descobri esse termo ageless, que é um movimento da moda, principalmente na Inglaterra e na Europa, onde as mulheres se vestem, usam o cabelo e maquiagem como elas querem, independente desses padrões, né? Eu vejo muito na internet, às vezes pula assim, 10 cortes de cabelo para as mulheres de 50 anos. Eu falei, não quero saber, eu quero cortar o cabelo do jeito que eu quiser, do jeito que vai ficar bom para mim. Não quero saber se vocês acham que fica bom, né? E esse movimento da moda era exatamente isso. E eles falavam o seguinte, que a mãe passava a se vestir e a se pentear e a se maquiar de forma tal que se ela estivesse do lado da filha, você não sabia quem era a filha, quem era a mãe. Porque o ageless significa sem idade. E eu achei fantástico isso. Eu achei que tinha tudo a ver com o livro que eu estava escrevendo, com aquilo que eu falo, que é o fato de nós podermos ser o que quisermos, independente da nossa idade. Não é que eu queira ser uma garotinha, não sou. Sim. E não me interessa. Aliás, eu era uma garota muito boba. Eu prefiro muito mais a mulher que eu sou hoje. O amadurecimento é tudo, né? Não é, e as experiências também, Exato. né, Fabi? Porque... Poxa vida, aos 20 eu não sabia nada. Eu não sabia nada de vida, eu não sabia nada de relacionamento, eu não sabia nada sobre o que eu queria. Eu não sabia nada. Hoje eu sei muito mais, não sei tudo, lógico, porque eu estou vivendo, né? Então, cada dia é uma experiência nova, um aprendizado novo, mas hoje eu tenho muito mais certezas do que eu tinha aos 20. Hoje eu sei muito mais o que me faz feliz do que eu sabia aos 20. E na questão que a Fabi fala da plenitude da sexualidade da mulher aos 40 anos, não significa que seja exatamente a nossa melhor fase. Mas é a fase que nós temos. E nós temos muitos pontos positivos. Que se a gente fez a lição direitinho, que eu brinco, né, do autoconhecimento, do aprendizado com as experiências, tanto positivas quanto negativas, você chega aos 40 anos com essas certezas. Eu sou assim, me agrada que façam dessa ou daquela forma. Não vou ficar com fulano... Porque só para ter um prazer, porque eu posso ter prazer sozinha, então não preciso me submeter a ninguém. Eu tenho uma renda própria, uma independência financeira, que isso interfere demais no relacionamento sexual, né? E eu não preciso, então, me submeter aos caprichos de fulano e ciclano para ele pagar minhas contas. Isso
É muito bom. Isso é afrodisíaco, não é, Fabi? Com certeza. É porque antigamente, às vezes a mulher, ela ficava, né, num relacionamento, num casamento, justamente por isso, né? Eu tenho que ficar, às vezes não trabalhava fora, né? Nossas avós, né? Quantos anos? O que essas mulheres não passou? E aí, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você que trabalha mais com as mulheres de 40 a mais. Quais são as maiores queixas hoje que elas chegam para você? Porque a gente vê aí muitas mulheres cansadas, né? A gente fala que é aquela mulher guerreira que sempre carregou tudo sozinha, que fez de tudo, e vem esse cansaço como um tempo. Como que é? O que elas mais questionam com você? Ô, meu amor, são muitas as questões. Eu acho, por incrível que pareça, eu acho que a principal delas é essa insatisfação com a vida que leva, ou pela profissão que escolheu. Tem muitas profissões que estão acabando, né? Na minha infância, você tinha poucas opções. Você queria ser engenheira, médica ou advogada. Hoje em dia, você não precisa nem ter formação na faculdade. Então, muitas profissões estão acabando. E elas estão desesperadas, porque elas precisam se reinventar nesse ponto, né? Tem muitas mulheres que nessa idade estão sofrendo com os filhos criados, porque se dedicaram aos filhos, agora eles estão indo embora. Muitas mulheres nessa idade lidam com relacionamentos, casamentos, né? Uniões mais fortes, assim, mais efetivas, se desfazendo, porque assim como nós temos as nossas crises e os nossos questionamentos, os homens também, né, Fabi? Essa faixa é bem crítica, né? Dos 40 aos 50, tanto para homem quanto para mulher. A mulher é mais evidenciada por conta do climatério, da menopausa, porque nós temos quase a obrigação de parir, né? Nós temos quase a obrigação de sermos mães. Tanto que as mulheres que decidem que não querem ser mães sofrem um terrorismo, né? Muito. Tudo isso, para a mulher, fica muito mais evidenciado por essa questão da reprodução. Agora, o homem também tem essas questões. E daí, num relacionamento longo, principalmente um relacionamento que começou lá atrás, final da adolescência, eles falam, o que eu fiz da minha vida? Eu não tive outras experiências, aquela fulaninha está me dando mole. E vai se envolver num relacionamento, às vezes, que não tem o mesmo conteúdo, compromisso, o mesmo amor que é esse relacionamento de dentro de casa, para vivenciar uma tentativa de recuperar a juventude ou a virilidade, né? E daí fica essa mulher que investiu nesse casamento, que achava que era eterno, sem essa relação. Então, sem um pedaço, às vezes sem um pedaço grande dela, porque ela não tem profissão, ela não tem um trabalho próprio, às vezes ela não fica nem com uma casa, com nada. Posso até contribuir, fora os padrões que essa mulher ela precisa, né, que a sociedade impõe. Ai, tem muita mulher 40 a mais que tá sozinha, como se ela fosse obrigada a estar em um relacionamento. Também. Ou se ela está em um relacionamento, tipo, a gente vê, se ela sai de um relacionamento padrões de beleza. E vai para outro, julgam também, né? Também, se ela não tá, ou se ela tá. Você tá com mulher, com um homem mais novo, julga. Se fica com um homem mais velho, padrões porque achou um velho da lancha. E você com 40 querem que você tenha o bocão, a bundinha, ou no seu peitinho da de 20. Não dá, gente. Não dá. Mal o pessoal esquece que os homens também passam por isso, que depois dos 40, eles perdem, vai caindo o nível de testosterona, pelo menos 1% vai caindo. E outras que coisas significa? também A mulher tem que estar perfeita. Agora o homem fica com o barrigão, o peito também começa a dar aquela quedinha, né? Então assim, ele não se cuida, fica todo daquele jeito, né? Aí a gente não, tem que ter aquele padrão, sempre tá linda, bonita, maravilhosa. Agora, novamente, puxando a corda para a mulher 40 a mais. Ela não precisa disso. Ela se satisfaz com outras coisas, sabe? Mesmo tendo todos esses questionamentos,
Se ela consegue ter a maturidade, porque às vezes você chega aos 40 e é uma menina de cabeça, né? E os homens também. Mas se ela consegue ter essa maturidade de olhar para si, de ver o que faz sentido, o que não faz, de ter autonomia pessoal, financeira, emocional, maturidade. Essa mulher, ela não se submete a qualquer tipo de relacionamento. Se o cara fica fazendo muito terrorismo, sabe, vou te trocar por duas de 20, ela fala, troca. Exato. Problema seu. Eu tô bem aqui, onde eu estou. E daí surge também essa visão, né, da louca dos gatos, que são as mulheres que ficam com mais de 40 e sozinhas. Mas, gente... Muitas vezes é por opção. Muitas vezes é por opção. E claro, né? Tem aqueles homens que realmente preferem as novinhas, ok. Mas sim, e tem mulheres que preferem os novinhos também, né, Fabi? Exatamente. Mas não existe mais a obrigação. Isso, não existe mais obrigação de nada quando você ultrapassa essa ponte. Você não tem obrigação de agradar os outros, você não tem obrigação de estar linda, maravilhosa para os outros. Nada com relação aos outros te diz respeito. É sobre você. É sobre você. Mas isso depende de você achar esse caminho. Exatamente, que entra o autoconhecimento. Exato, que a mulherada entra a terapia Master Love, que entra a sexóloga, que entra quem pode te auxiliar a encontrar essa liberdade de poder ser você mesma, independente da tua idade. Sim. Ô, Fabi, fala um pouquinho da questão da autoestima, né? Como que tem um impacto nessa mulher aí após os 40, se ela não vem de um autoconhecimento, dela já não se amar ali, porque a gente sabe que com o tempo, se você não vai se cuidando, seu corpo muda, principalmente com essa questão aí da menopausa, os hormônios. Como que fica essa autoestima dessa mulher? Olha, esse tema, ele é até um pouco complexo, porque realmente... Depois dos 40, com toda essa transformação hormonal, por que essa parte é muito forte? Porque realmente, para muitas mulheres, dependendo da mulher, porque cada um tem o seu biotipo, cada um tem a sua história genética, enfim, essa mulher, muitas delas começam a ganhar peso, por exemplo. E ganhando peso, se ela não se cuida, se ela não pratica uma atividade física, se ela não passa num bom nutrólogo, endócrino, enfim, se ela não cuida da parte, né, hormonal, se ela não faz, né, todo o tratamento necessário, o que acontece? É claro, ela não vai conseguir emagrecer, ela não vai conseguir fazer uma série de coisas, que nem, por exemplo, as mulheres reclamam muito, eu estou com ressecamento vaginal. Claro, só que assim, você tá com aquele problema, você vai ficar o quê? Reclamando do seu relacionamento? Que o seu esposo, ele quer ter uma relação e você, que droga, eu vou ter que me submeter, vai doer, vai isso, vai aquilo, né? Vou ter um desconforto. E você, em contrapartida, não faz nada para mudar isso, então isso acaba afetando a autoestima da mulher. Então, é por isso que eu falo que o processo de ir, né, se tornar uma mulher mais madura não significa que acabou. E esse não significa que acabou, é que você tem que pegar as rédeas da sua vida. Por isso que o autoconhecimento, ele é importante, e o autoconhecimento do seu próprio corpo, de você olhar para si e falar, poxa, eu estou sentindo dor de cabeça, por quê? O que está causando? Eu estou com um sintoma X, por quê? O que está causando? E você ter a iniciativa, né, de procurar o médico adequado, o profissional adequado para te guiar em um caminho que você consiga ter uma vida mais normal. Então, muitas que estão com a baixa estima, elas acabam negligenciando essa parte, não procurando o tratamento adequado. E também tem muitos mitos
muita coisa que você vê na internet, por exemplo, reposição hormonal provoca câncer. Então, muitas ficam fechadas, né, nessas crenças e não procuram um médico para tratar isso. E isso é extremamente prejudicial. Por quê? Porque ela vai sentir todos os maus sintomas de uma menopausa, os calorões, o ressecamento, a falta de libido, e vai ficar ali. Só, tô com calor, mas não faz nada em prol dela e do relacionamento dela. E Entendi. complementando, Fabi, Sim. às vezes esses sintomas todos, porque aqui a gente não está falando também que 40 mais é maravilhoso, né? Você tem várias questões para levar daqui para frente. Mas esses sintomas, se a pessoa não se cuida, a última coisa que ela vai pensar é expressar a sexualidade dela. Exatamente. Né? Porque dói. Tá com dor de cabeça, tá sentindo inchada, acho que nem tá sentindo gorda. Eu acho que a mulher pensa que ela já nem tem mais essa sexualidade, né? Porque acho que a autoestima dela deve estar ali tão baixa, sentindo dor, que você se olha, você às vezes não tá nem se gostando, se olhando no espelho, né? E o parceiro também, né? Se ele tá com essa mulher só reclama o dia inteiro, que tá doendo, tá isso, tá aquilo, não quero, não toca, não faz. Acaba com a vida sexual de qualquer casal. E não há né? autoestima que aguente. Mas é o que eu sempre falo, né? A mulher ela é responsável usar aqui o exemplo do prazer, né? Responsável pelo prazer dela, e ela também é responsável pela saúde dela. Por isso que é importante essa mulher ela ter o autoconhecimento do próprio corpo, para ela entender os sinais do corpo dela e entender o momento em que ela vai precisar procurar um médico. Assim, você vai esperar totalmente ficar no período de menopausa, sendo que você está no comecinho ali do climatério, começou a sentir o primeiro sintoma, já procura ajuda imediatamente. Não espera, porque assim, é possível sim ter uma vida sexual saudável, prazerosa depois dos 40, mas é você que tem que pegar as rédeas da sua vida e você conduzir isso para uma vida mais saudável. Você é responsável por você e pela sua saúde, entende? Então, prejudica nesse quesito. E muitas pessoas também fazem acompanhamento com médicos que não orientam da forma mais adequada. Então, se aquele médico você achou que não orientou, procura outro, não tenha medo de trocar, procura outro, pega orientação, não tenha medo de cuidar de si mesma. E hoje em dia, todo mundo usa a internet para tanta coisa, por que não, né? Para aprender um pouco sobre o próprio corpo, sobre esses sintomas, sobre menopausa, porque tem muita gente que não é tão séria, mas tem muita gente séria. E você pode aprender de casa isso tudo. Até para você poder questionar o médico. Exatamente. De falar, olha, eu estou sentindo isso e isso. Ele fala, não é nada. Eu falo, não é nada para o senhor. Como eu estou sentindo, para mim é muita coisa. Você falou aí, eu lembrei de uma ocasião, uma vez que aconteceu comigo. Logo quando, né, minha primeira menstruação ali, com o tempo, eu sentia muita dor. Só que era assim, surreal. E aí eu fui no médico, que você falou, eu lembrei que veio na hora. E aí eu fui no médico, ele falou assim, mas isso é normal. Eu falei, doutor, eu era criança, gente, tinha 13 anos, né? Um adolescente. Eu falei, bati na mesa assim, isso não é normal, porque não é o senhor que tá sentindo, né? Exatamente. É a mesma coisa que você tá falando. O nosso mal-estar, a nossa dor, não é normal. E colocar tudo no mesmo balaio de gato, né? Menopausa. Não é assim. É menopausa, eu estou passando pela menopausa nessa idade, com esses sintomas, com essas questões, mas tudo isso depende do que a Fabi fala sempre, de você pegar a rédea da sua vida. Então, ter uma vida plena a partir dos 40 anos, seja em qual campo for e também na sexualidade, depende de você ser responsável por isso. Parar de colocar a responsabilidade no outro. Né? O outro tem que te fazer feliz, o outro tem que te dar prazer, o outro tem que fazer com que você se sinta bonita. Não. Então, quando a gente ouve muitas pessoas falando, né, de amor próprio, de se ame antes de querer o amor do outro, é nesse sentido que fica muito... Quando você tem essa consciência de quem você é, daquilo que você quer, daquilo que te faz bem,
fica as tuas relações no entorno, todas elas, o relacionamento com o parceiro, com os pais, com os filhos, todas as tuas relações vão ficar melhor, porque você vai entender o que você quer daquelas relações. Se elas estão no nível que vão te dar a mesma felicidade que você sente sozinha ou não. Porque o padrão é esse, me faz bem? Faz. Não faz? Cai fora. Exatamente. E só a pessoa mesma pode reconhecer isso. E ela mesma pode dar um up na vida dela, elevando e essa autoestima. Agora, é fácil reclamar, né? Ficar só reclamando. Aí E a não dá, mulher, ela gente. já tem um pouco disso, dela ser mais emocional Uhum. e mais reclamona, né? Já É. vem um pouco da mulher, mas é aquilo você fazer diferente, igual a ele falou, de você, que as pessoas têm muito essa questão de sempre o outro. O outro precisa fazer uma terapia, o outro precisa disso. Tá, mas e você? Né? Exato, Olhe para exatamente. você. Então é muito dessa questão, da sexualidade, da saúde íntima também, né? De você ter uma saúde, da sua saúde mental, né? Quer falar alguma coisa ali? Não, é que uma das coisas que eu faço quando eu trabalho com casais ou com queixas de relacionamento é fazer com que a pessoa veja o que ela pode fazer para melhorar aquele relacionamento. Sim, os dois, né? Porque as primeiras sessões é só esse tipo de reclamação, né? Porque o outro fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele isso, porque ele não sei o quê. Mas ninguém pensa, e eu? O que eu estou fazendo de bom ou de ruim para essa relação? O dedo e reconhecer, né, que você também tem, né, as suas Responsabilidade. questões. Responsabilidade por aquilo, porque como a Ana Neves sempre fala pra gente, o relacionamento é um ser, é um filho naquele entre duas pessoas. E os dois são responsáveis por aquilo, Sim. pro bem e pro mal. Sim. Ô, Fabi, fale um pouquinho pra gente aí, por que os homens se importam aí com as idades das mulheres, né? Que tem isso da questão da idade. Bom, tem muito homem que adora as mulheres mais velhas e vice-versa, né? Então a gente já sabe, né? Tem homem que gosta de mulher novinha, que namora, que tá tudo bem. E a mulher também. Tem mulher que gosta de rapazes mais novos e tem rapazes mais novos que preferem as mulheres mais velhas, principalmente quando esse rapaz mais novo ele está disposto a aprender. Só que de modo gerais, até por questões sociais, por questões Culturais. fisiológicas, que nem eu citei há pouco tempo, né, aqui nesse podcast mesmo. O que acontece? A mulher, ela tem o pessoal confunde muito essa idade da mulher por conta, está associado à reprodução humana. Então, e não é bem isso. Isso torna-se um problema se, por exemplo, esse homem, ele já tá, sei lá, com 40 anos ou 30 e poucos anos, ele quer casar, então ele sempre vai pegar uma mulher mais nova. Por quê? Porque ele sabe que aquela mulher de 40 e poucos anos talvez já esteja no período de menopausa, né? E se ele quiser ser pai, aí tem um conflito aí. Então, aí sim teria conflito, porque daí ele sabe que ela pode estar nesse período, né? Porque daí, como eu falei, depende de mulher para mulher, né? Normalmente é a partir dos 40, tem mulher que antes disso. Então, se ele quiser, é uma mulher que não tem filho, ele quer ser pai, e essa mulher já está nesse período, então assim, essa mulher não vai ter condições de gerar um filho para ele, a não ser que talvez ela tenha congelado óvulos, aí já é uma outra história. Existem as possibilidades, mas elas são mais complexas. Exatamente, exatamente. Então, assim, até existe, só que esse homem ele não vai querer arriscar. Então, para ele vai ser mais fácil pegar uma mulher com uma idade fértil ali, por mais, né, para reprodução humana mesmo. Ah, não, vou pegar uma mulher mais nova porque eu quero ser pai e talvez eu tenha algum problema. Então, isso pode ser um conflito. Agora, vamos ver um outro cenário. Aquele cenário que muitas vezes esse homem já foi casado, já tem um filho, ou essa mulher já foi casada, já tem filho. Gente, nada empata esse casal de ficar junto e ter uma vida sexual bem caliente. Por quê? Porque dois já têm filhos, já estão realizados, já tiveram outros relacionamentos, enfim. Então depende muito de cada cenário. Mas de modo geral, e assim, a gente vendo mais a parte de macho e fêmea, o macho sempre vai querer uma fêmea, né, na idade fértil dela, mais produtiva. Mais por questões disso.
Mas de modo geral... existe, eu acho que nem essa questão utópica, genética, mas existe essa questão da virilidade mesmo, né? Eu acho que os homens, principalmente nessa faixa de 50, 60 anos, eles se acham mais viris se eles apresentarem uma mulher novinha. Perante os amigos, Também, perante a exato. sociedade. E dá um up na vida deles, né, na virilidade, no Exato, ego masculino. exato. Eles se sentem, novinhos de novo. Exato. O tiozinho da suquita. Bobagem, né? Bobagem, mas tudo bem. Exatamente. E tem homens, hoje mesmo eu andei perguntando para alguns colegas, né, que são novos, se eles namorariam com mulheres mais velhas. E eles falaram que sim. Por quê? Porque daí a mulher mais velha tem mais experiência e muitos deles, esses que eu perguntei, tinham até 29 anos. Como eu, né, trabalho aí com o público masculino, e muitos deles falaram, Fabi, eu prefiro mulheres mais velhas, que elas são mais experientes, elas têm mais paciência na cama do que as outras. E eu tô disposto a aprender também. Então eu achei isso muito interessante. Ou seja, o rapaz ali é um novinho que quer ficar com a mulher mais experiente, que já tem aí uma pegada mais caliente na cama, para ele aprender. Né? Claro, não é só por isso, né? Mas uma das coisas que fazem esses novinhos escolherem uma mulher mais velha. Só que a mulher, infelizmente, ela sofre mais preconceitos quando ela é mais velha com um rapaz mais novo. Ela sofre muito mais, a sociedade não vê com bons olhos. Isso hoje em dia até melhorou, então assim, esse casal precisa ter muita maturidade e assim, o sentimento de gostar um do outro tem que ser muito forte para eles enfrentarem os olhares das pessoas, que as pessoas vão olhar com a cara ruim, os comentários maldosos, e assim, é muito maldoso, é surreal os comentários e as pessoas não têm papas na língua mesmo, falam. Então, quando esse casal, eles não têm dúvidas do que eles realmente querem, independente da idade, eles conseguem passar por todos esses conflitos tranquilamente. Agora, quando há dúvidas, aí já fica mais complicado. Eles não conseguem encarar os maus olhares e comentários maldosos das pessoas. Mas, de modo geral, os homens preferem, né? E tem uma galera aí que... Eu não vou nem comentar, mas tem uma galera que não prega. A mulher não tá mais na idade tal, idade tal, idade tal. E não, gente, não. Tem muita mulher solteira, 40 a mais, que querem um relacionamento, né? E estão em busca de se relacionar mesmo. Não necessariamente ela quer ficar sozinha, só que ela não se submete, que é o que a gente acabou de falar, ela não se submete mais a qualquer relacionamento. E muitos homens também preferem as novinhas que são facilmente mais manipuláveis. Por quê? Por conta da experiência de vida delas. Elas ainda estão aprendendo, passando por várias experiências. E às vezes até pela necessidade financeira. Exatamente. Né, e uma mulher mais madura, eles já não conseguem manipular tanto quanto. Então também é uma questão deles quererem essa parte. Legal. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, a Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais.
Meninas, pra gente encerrar, né? Gostaria que vocês deixassem suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar vocês, tanto as mulheres, né? Procurar aí pra fazer uma terapia, conhecer. E também os homens, né, Fabi? Pra ir lá, vários conteúdos que estamos trabalhando, da Fabi nas redes também. Mas a gente não faz essa distinção, né, Fabi? Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser novinho, pode ser 40 a mais. Porque nós trabalhamos com o ser humano. Sim. Né? E na tentativa de fazer com que a vida das outras pessoas seja melhor, seja mais agradável, que as pessoas encontrem um pouco mais de liberdade, de plenitude em ser quem é. Então, independente de quem seja, se está passando por algum problema nessas áreas, e olha que fantástico, né? A gente tem o cabedal tanto de experiência pessoal, quanto de experiência profissional, quanto de conhecimento, para ajudar. E eu acho isso fantástico, ter alguém que a gente possa confiar, né? Confiar o suficiente, né, para levar esse tipo de problema, sabendo que vai ser acolhido e que vai ser ajudado sem julgamento. Eu acho isso fantástico. Ele deixa sua rede social aí, onde você... O meu Instagram encontra. É o @eliane.bodart, sem ter... Ai, meu Deus... Vamos lá, de novo. @eliane.bodart. Só o Instagram? Hoje você trabalha só com Instagram? Só com Instagram. Só com Instagram, porque ali tem o endereço do site, a pessoa pode encontrar tudo que eu faço, pode encontrar todas as informações, e daí fica mais fácil. Tá, né? Bom. Fabi, deixa aí suas redes sociais para o pessoal de casa. Bom, Fabi Ruff, RUFF. É só ir lá, é só acessar, curtir o conteúdo. E além disso, gente, mulheres 40 a mais, homens, valorizem essas mulheres que estão numa idade incrível, uma idade transformadora. Não deixem de aproveitar a vida por conta de idade, gente. Simplesmente aproveitem. Sim. Meninas, quero agradecer, né, por vocês estar aqui, Fabi, novamente. A Eli, seja bem-vinda. Venha outras vezes aí pra gente estar conversando. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje, do conteúdo. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo NatCast.